meus irmãos e minhas irmãs. O domingo é uma dádiva especial de Deus para o cristão, pois celebramos a vitória da vida sobre a morte, que inaugura para nós a experiência do reinado de Deus, que se antecipa na reunião da comunidade, na escuta da palavra, ao redor do altar onde o Senhor parte o pão para nós e no envio em missão. Sendo um dia tão especial, nós contamos com você. Que você faça as leituras prévias dos textos bíblicos e das orações do próximo domingo, disponíveis em sites e em subsídios pastorais das editoras católicas. Agradecemos desde já a sua participação em nosso canal e pedimos que você faça a sua inscrição. É só clicar no sininho. Se gostar do nosso vídeo, clique no joinha e nos ajude a divulgar passando o link para os seus contatos. Nos comentários, vocês podem ainda fazer observações para nos ajudar a melhorar cada vez mais. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os louvores do teu nome, cante o povo em seus versos. O lecionário dominical é organizado num ciclo trienal. Neste ano, chamado de Ano C, fazemos a proclamação do Evangelho de Lucas. Diferentemente de como fazemos na Bíblia, na liturgia, a leitura do Evangelho é feita de forma semicontínua, isto é, lemos o Evangelho numa sequência nova, às vezes saltando algumas partes. Por isso dizemos que na liturgia a leitura da Bíblia ganha sua fisionomia própria. É bom não perder de vista a ligação entre os domingos que nos levam a avançar, aprofundando o mistério de Cristo de domingo a domingo. É o que acontecerá no próximo final de semana. O trecho do Evangelho do próximo domingo nos conectará com o domingo passado, embora tenha saltado alguns versículos do final do capítulo 4 de Lucas. Depois do desfecho do episódio da Sinagoga de Nazaré, a Bíblia narra outros episódios que não foram lidos na celebração. A cura de um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, seguida de diversas curas e a decisão de Jesus de ampliar sua missão nos arredores. Lembra do terceiro domingo do tempo comum, quando Jesus fez a leitura da profecia de Isaías na sinagoga de Nazaré? E o quarto domingo, na semana passada, você se lembra quando ele foi expulso da sinagoga por causa da homilia que tinha feito junto aos seus conterrâneos? Quase jogaram Jesus do precipício, porque ele falou o que as pessoas não queriam ouvir. Mas Jesus conseguiu se livrar e, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. No Evangelho do próximo domingo, vemos Jesus fazendo este seu caminho, levando a palavra de Deus para outros lugares, fora da sinagoga, de onde tinha sido expulso. Falando não mais para as pessoas endurecidas nas suas posições, mas para outro tipo de público, lá onde a vida acontecia, nas casas, nos caminhos, à beira do lago, onde os pescadores trabalhavam. Embora Jesus não tenha deixado de frequentar as sinagogas, ele saiu ao encontro das pessoas, expandindo o seu campo de ação. A boa nova do reino se espalhava e as pessoas passaram a reconhecer que ele falava com autoridade, diferente de como faziam os doutores da lei. A sua palavra tinha força de atrair as pessoas,
de reunir multidões, curar enfermos, fazer frutificar os esforços e impulsionar para a missão. Enquanto estava à beira do lago, ensinando, a multidão se comprimia ao redor de Jesus. E ele teve que subir num dos 2 barcos que estavam na margem, o de Pedro. E sentando-se, Jesus ensinava do barco. É a posição do mestre, que se assenta para ensinar os seus discípulos. Ao contrário daqueles que estavam na sinagoga de Nazaré, este povo acolhe a palavra de Jesus. Quando terminou de falar, ele convida Pedro para avançar para águas mais profundas e lançar as redes. Mas como assim? Os pescadores já estavam lavando as redes, isto é, já tinham encerrado a jornada de trabalho. Certamente estavam exaustos e frustrados. Imaginem a cena. Pedro, contudo, depois de uma longa e extensa noite de labuta sem resultado, dá uma resposta que exprime a obediência da fé. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Isto é, mesmo que a gente tenha tentado de tudo neste ofício que é nosso, vamos lançar as redes, porque você nos convida, por causa da tua palavra. A quantidade de peixes foi tamanha que as redes se rompiam e os companheiros da outra barca vieram ajudar, e as 2 barcas quase afundaram de tanto peixe pescado. Essa pescaria prodigiosa nos ensina como Deus pode transformar nossos fracassos em superação. Onde a gente não vê um caminho, nem uma saída, vem Deus nos chamando a não entregar os pontos, a insistir e ir mais adiante. O convite de Jesus e a pesca milagrosa nos fazem lembrar o 5º dia da criação, quando Deus cria os animais aquáticos. No Evangelho, Jesus é a palavra recriadora de Deus, que do abismo das águas profundas faz fervilhar os peixes com sua ressurreição, que rompe os limites humanos e transborda a capacidade das barcas. Ele é o luzeiro que separa a noite frustrante de trabalho em vão do amanhecer generoso e abundante. Ele, a palavra de Deus que se realizou nos ouvidos obedientes de Pedro, se converteu numa pesca abundante. O discípulo, como ouvinte fiel, reconhece o grande acontecimento que desabrochou no cotidiano da sua vida humilde e limitada. Cheio de temor, Pedro se atira aos pés diante de Jesus, reconhecendo-se pecador. Como faz aquele publicano lá do templo que não ousa olhar para cima, suplicando a compaixão de Deus, mas saiu justificado. Esta atitude de Pedro ressoa também a humildade do profeta Isaías na primeira leitura, que, tendo a visão do trono de Deus rodeado dos anjos, se reconhece como homem de lábios impuros. Ou ainda Paulo, que se intitula como o menor dos apóstolos, um abortivo por ter perseguido a Igreja de Deus. O Senhor, que resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, faz de Isaías o maior dos profetas, de Pedro, aquele que confirma a fé dos irmãos, e de Paulo, o grande apóstolo dos pagãos.
A leitura espiritual nos ajuda a reconhecer a riqueza de imagens deste Evangelho. A palavra imagem tem a ver com sacramento. Os padres da Igreja são nossos mestres nesta tarefa e exploram essas imagens com muita habilidade. Deles aprendemos muitas coisas. Muitos deles reconheceram a barca de Pedro como imagem da própria Igreja que navega os mares da história e mantém a salvo da morte, simbolizada pelas águas profundas, todos os que aderem ao Evangelho. As águas profundas, por sua vez, são figura do batismo. As redes são apresentadas por eles como a palavra e a pregação, que jogadas nas profundezas deste mundo trazem para a barca peixes de todos os tipos. Mas os peixes são também aqueles que, como peixinhos, pelo batismo, vivem à semelhança do ictus Jesus. É que a palavra ictus, em grego, significa peixe e forma um antiquíssimo acrônimo em que cada letra corresponde a uma palavra. Assim, temos traduzido já em português Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essas imagens nos permitem perceber que o Evangelho narra também a nossa adesão a Jesus pelas redes da palavra. Somos trazidos à Igreja para viver como Jesus, fazendo a vontade de Deus, deixando cumprir em nossos ouvidos a palavra da salvação. Portanto, nós todos fazemos parte desta cena. Ao celebrar a memória do Senhor, somos transportados pelos sinais ao próprio evento que recordamos nas imagens. Este Evangelho nos faz meditar muitas coisas, pois nos colocamos entre aqueles que se comprimem na multidão para ouvir a palavra forte e atraente de Jesus. Sabemos que assim como Jesus levou o Evangelho para além da sinagoga, ele não está presente também só na igreja. Ele caminha nas margens das nossas existências e entra nos barcos das nossas situações. Ele visita nossas casas, nos acompanha em nossa jornada de trabalho, como aqueles pescadores à beira do lago. Ele está com os sem casa, os famintos, os doentes nos hospitais, os idosos abandonados e com as crianças e jovens vítimas da violência, das drogas, do consumismo e da falta de compreensão. Jesus se põe no lugar das vítimas, situando-se onde os nossos pés não alcançam, por causa do nosso estreitamento espiritual. Neste momento, ele está levando a sua luz para afastar a escuridão deste mundo. Por exemplo, a dor solitária de uma família congolesa que teve seu jovem filho de 25 anos brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Jesus está lá, com eles, sofrendo a dor do racismo e da xenofobia. Mas Jesus uniu a si o próprio jovem negro torturado. Quantos jovens negros morrem assassinados neste país? Jesus é o divisor de águas das nossas vidas. E mesmo quando cansados, desiludidos, frustrados ou sem esperança, ele nos ensina a prosseguir para o lado mais profundo da existência. A palavra de Jesus nos purifica como o profeta Isaías e fortalece a nossa confiança para que vejamos além, onde o olhar humano nada vê de tudo o mais que Deus pode fazer para romper as nossas expectativas e fazer transbordar de dons as nossas capacidades, situações e contextos. Ele nos convida a ir além das nossas certezas e das nossas perspectivas, a crescer na fé, no amor e na esperança.
A liturgia nos transforma de ouvintes violentos e reativos, como os de Nazaré, em discípulos generosos e disponíveis, como Pedro e seus companheiros, quando nos dispomos a fazer o que nos propõe o Evangelho. Neste domingo, em especial, convidamos a bem preparar 2 momentos rituais que nos ajudam a viver a experiência da palavra. O ato penitencial, que nos leva a assumir diante de Deus a nossa condição de pecadores, sobretudo se tomamos a segunda fórmula que ressoa as palavras do Salmo 25 e nos leva a fazer a experiência do apóstolo Pedro. Poderíamos até mesmo, com um pouco mais de liberdade, fazer o ato penitencial após o silêncio que se segue à homilia, colocando-nos também de joelhos. O inário litúrgico da CNBB nos propõe uma belíssima melodia. Ouçamos. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E dai-nos a vossa salvação. Durante a oração eucarística, reconhecemos a santidade de Deus cantando o hino daquele que é o verdadeiramente santo, Deus. Deixemos a palavra das Escrituras, que é a letra deste hino, purificar os nossos lábios para adorar o Pai com o devido louvor. Nos unimos aos anjos nesta louvação e com todos os que já vivem diante de Deus em contínua adoração. Os santos e santas, isto é, todos aqueles que foram batizados e marcados pelo Santo Espírito de Deus. Este Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é uma narrativa que a liturgia realiza em nós, como um itinerário. Jesus nos atrai para ouvir sua palavra, que já, na celebração, frutifica na barca da nossa vida comunitária. De domingo a domingo, ele faz de nós pescadores de gente, homens e mulheres que nas margens da vida esperam a mensagem do reino. Neste ano do Evangelho de Lucas, vamos fazer como os discípulos que, encantados pelo Mestre, deixam as suas barcas para seguir Jesus.